Sejam bem-vindos à Terra Onda, Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn confirma e explica o porquê o Batman, ou os Batmans, não estão em Aquaman e o Reino Perdido, para vocês terem noção um pouco de como que é esse universo todo. A gente sabe que ele próprio modificou algumas coisas ali no final desses 4 filmes, mas lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, de manhã às 7h45 e entre as 7 às 8 da noite. Caso tá chegando agora, se inscreveu agora no canal, todo santo dia que tem 2 vídeos de segunda a segunda. Então fiquei ligado aí. Ano que vem a gente vai falar muito sobre o Creature Commands. Vamos analisar episódio por episódio dessa série de 7 episódios aí, o começo do DCU e também da série do Pinguim. A gente vai fazer a análise de todos os episódios aqui, beleza? O James Gunn confirmou e explicou o porquê o Batman não tá no filme do Aquaman e o Reino Perdido. Eu vou ler pra vocês aqui o que ele falou. Então se liga só que a gente vai dar uma decifrada nisso aqui junto, pra gente tentar entender aqui 100% do que realmente aconteceu. Então perguntaram se o Batman ainda ia aparecer em Aquaman e o Reino Perdido, lá pra ele no Threads ou no Twitter, não me lembro bem. Se liga só no que ele falou. Provavelmente não. Tudo que direi é que essas cenas eram apenas para ter algo no banco, tipo assim, cenas pra você ter algo garantido ali gravado, pra que não fuja daquilo ali, né, do tipo assim, se tiver que explicar alguma coisa, a gente tem alguma cena aqui, porque era uma bagunça absurda. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Caso precisássemos explicar a continuidade do tempo se surgíssemos primeiro, mas acabou com Lost Kingdom vindo depois de The Flash. Eu acho que isso é uma desculpa, porque o Hamada queria o Batman em Aquaman e o Reino Perdido, porque o plano do Hamada era outro plano. Ele queria fazer a Crise nas Infinitas Terras nesse universo, quer dizer, nesse universo de 10 anos fracassado. Ele queria fazer isso pós The Flash. The Flash ia acabar com cenas pós-créditos, com gancho e tal. O Batman, o Superman, essa galera toda aí do universo do Snyder ia estar presa numa realidade, e aí o Batman lá ia pedir ajuda pro Flash, enfim, isso tudo saiu aí. E aí o que ia acontecer? Ele ia estar numa linha alternativa, no qual ia ser o Batman, ia ser a Supergirl, ia ser, sabe, tipo, ia ser uma parada, tipo, muito alternativa. Por isso que ia aparecer o Batman e Aquaman e o Reino Perdido, que é o primeiro lance do Batman, que é o Michael Keaton. Então, olha só a zona. Primeiro eles filmaram com o Michael Keaton, o filme, e aí ele ia aparecer no final porque fazia parte do plano do Hamada, se liga só. Depois eles tiraram o Michael Keaton, trouxeram o Ben Affleck, eu não sei o porquê. Talvez o próprio Ben Affleck também fazia parte do plano do Hamada, sabe, daquele lance dele estar em outra realidade, talvez isso até fazeria parte também. Aí depois tinha a cena do o próprio Ben Affleck, e aí o que eles usam isso como desculpa? Talvez, tá, isso não é certeza, é um achismo meu, mas é uma coisa que faz sentido. Eu acho que o James Gunn tá usando isso como desculpa pra não falar o que era antes, pra não, né, porque é uma coisa meio antiética. Não, eles queriam fazer isso, eu não queria. Talvez no futuro isso venha à tona, mas aí é irrelevante pra gente, não vai querer saber, a gente vai estar falando de DCU, de outras coisas, enfim. Então o que acontece? Eles estavam pegando esse filme, beleza, o Aquaman vai vir antes ou vai vir depois? Lembra que tinha o lance do Flash sempre estar antes do Aquaman, aí depois vai adiar o filme, adia não sei o que e tal. E é louco isso, porque o Flash tinha uma época que ele tava em novembro de 2021, algo do tipo. Então é uma coisa assim totalmente bagunçada em vários aspectos. Então eles iam lá, o Warner ia lá, bagunçava, tá, beleza, preciso fazer uma regravação aqui, preciso fazer uma cena adicional, porque se esse filme for lançado antes, eu preciso mostrar esse personagem pra não confundir o público. Ou seja, só como ele talvez viesse antes de The Flash, ele ia ter que apresentar o Batman numa cena pós-crédito pra aparecer em The Flash, pra ter um ganho. Tipo, na verdade, o Aquaman, ele nunca seria antes do The Flash, ele sempre tava como depois do filme do Flash, ele sempre tava lá pro final do ano. Só que o que acontece? Em 2021 ia ter em novembro The Flash e dezembro Aquaman, eu lembro bem disso. E aí, depois que você assistisse The Flash, com aquele final lá, a cena pós-crédito do Batman, o Batman aparecia em Aquaman e o Reino Perdido, porque talvez ia começar a juntar a galera, fazer essa crise tenebrosa do Hamada, que é uma coisa assim, sem sentido nenhum, enfim, uma ideia pior do que a outra, certo? Então o James Gunn, ele meio que esclarece isso pra você, implicitamente. Se você parar pra pensar bem, ele tá meio que, tipo assim, não contando tudo, mas falando tipo assim, olha, beleza, a gente gravou com os Batmans e tal, só que é o seguinte, a gente só ia usar isso daí caso esse filme fosse pra uma outra data, caso esse filme fosse lançado antes de The Flash, é o que ele fala. E também o próprio James Gunn, que mudou o final de The Flash, né? Colocou aquele lance do George Clooney e tal. Foi ele ali e tal. E olha só o mau caratismo da Warner te vendendo um filme que seria a ponte pro DCU. Tipo, vocês têm noção disso, né? Eu acho que tinha um porém que era o seguinte:
se esses filmes fossem bem na bilheteria, eles iam agregar o universo de James Gunn de alguma maneira. Eu tenho certeza. A Warner ia fazer isso. Ela ia chegar no James Gunn e falar o seguinte: beleza, eu tenho filmes aqui que deram dinheiro, vocês não podem descartar esses filmes. Dá um jeito desses heróis estarem aqui. Só que depois do fracasso, acho que tudo ficou muito claro. Então, eu até fiz um vídeo no passado, né? Falando o seguinte: seria um full reboot desde o começo, de uma nova narrativa, ou foi por causa dos fracassos desse ano, né? Desde o Adão Negro, né? Adão Negro, tal, Shazam, Flash, Besouro. Estamos vendo aí o Aquaman e o Reino Perdido. E o Aquaman e o Reino Perdido já tá sendo vendido, né? Como o final do universo de si, enfim, porque realmente é o final do universo de si. Então, isso é pra gente entender aqui que bagunça que estava, né? Porque eles não planejavam nada direito. Quando um planejava, parece que não avisava os outros e o outro se intrometia. Tipo, por exemplo, o Hamada, ele planejava a parada dele e ele era o cara ali do DC Filmes, né? O chefe do DC Filmes, com zero credibilidade. Ele não tinha o cargo que o James Gunn tem hoje. Tipo, tanto que quando ele falou pro The Rock que não queria o Henry Cavill de volta, a Warner autorizou o The Rock a trazer o Henry Cavill de volta. Não à toa que ele se demitiu, ele saiu fora. Ele falou, beleza, se eu não mando nada aqui, eu saio fora. E ele não tá errado, se você parar pra pensar. Pensa, os caras falam assim pra você: você é o chefe do DC Filmes. Tô aqui, você vai comandar aqui os filmes. Aí você começa a arquitetar um plano. Não tô falando que o plano era bom, o plano era uma merda completa vindo do Walter Hamada. De repente o estúdio vai lá e tesoura o seu plano porque queria agradar o ego do atorzinho famoso ali. Tipo, você não ia ficar bravo? Você não ia ficar puto? Eu iria, do mesmo jeito que ele ficou. Por isso ele saiu fora e tal. E agora eles vão ter que tirar essa franquia da lama e fazer ela ressurgir nos cinemas aí, nas séries, enfim, porque é o momento mais difícil agora, né? De você fazer filme a filme, produção a produção. Então esse é o grande motivo pelo qual o Batman não está em Aquaman e o Reino Perdido. E também, na verdade, ele poderia até aparecer nesse filme, vamos supor. E aí o que aconteceria? No final, tipo, eu simplesmente aceitava que não ia ter continuação, ia ser só um fanservice, mas tipo, chega, né? Terminou do jeito que merecia ter terminado, de acordo com as escolhas equivocadas das pessoas mal intencionadas e pessoas que pensavam que estavam fazendo masterpieces ali dentro e na verdade só estavam passando vergonha. Não é isso a DC Comics. A DC Comics não é isso, eu sempre falo isso aqui. E agora a gente vai ver uma nova era. Mas é legal essa explicação porque você percebe o quão lixo foi esses 10 anos. Desde os primeiros movimentos ali pra fazer o universo até os últimos. Os últimos, eles simplesmente foram piores, né? E é aquela coisa do tipo de você ver uma franquia se deteriorando, aquela franquia se desmanchando. Você fala, mano, como que eles conseguiram fazer isso aqui com esses personagens, né? Então, por isso que agora tudo é muito diferente, né? O que tá parecendo que eles querem fazer, na verdade o que eles querem fazer, e você percebe que é uma coisa muito mais cuidadosa arquitetonicamente falando, sei lá se existe essa palavra, em termos de construção, né? De você fazer algo aos poucos. Eu falei aqui, né, já pra vocês, é que vocês concordam, o primeiro capítulo do DCU é um capítulo de estabelecimento, pra você estabilizar e fazer o público, principalmente o grande público, se acostumar com esse universo. O grande público precisa se acostumar. Como que seria um filme para você estabelecer isso? Seria um filme da Liga da Justiça. No primeiro capítulo eu creio que debater um filme da Liga da Justiça, sim, pelo menos um, para as pessoas saberem, ó, beleza, esse universo foi filme solo e depois todo mundo se juntou naquele filme ali, sabe? Eu acho que dá pra você fazer isso. Eu acredito que possa ter até mais filmes da Liga da Justiça, eu não sei. Dependendo de quantas produções são, a gente sabe que é mais que 20, né? Só que os 10 primeiros anúncios tem produção só do Batman, do Superman e do Lanterna. Tem o mundo da Mulher Maravilha, mas não tem ela ainda, né? Então, tipo, não tem o Flash, não tem, sei lá, o John Jones, a gente não sabe onde ele vai aparecer, se ele vai aparecer. Então, é um negócio que eles estão arquitetando de uma maneira diferente e tem tudo pra dar certo. O que eles mais têm é exemplos negativos de tudo que você não deve fazer com essa franquia. Tem tudo aí escancarado, assim. O James Gunn vivenciou um pouco disso, pouca coisa no final e tal, mas de você olhar e falar assim, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, não tem como isso, não tem como aquilo. Tem que ser tudo por um outro caminho agora, uma outra perspectiva, pra você conseguir levantar essa franquia de novo, porque vai ser um grande trabalho isso daí, né? Nós fãs vamos presenciar isso, porque, tipo, desde o primeiro grande filme, que é o Superman Legacy, a gente vai ver o termômetro da galera, do tipo assim, do que a galera tá achando, o que o grande público tá achando do Superman, o que o universo nerd achou desse Superman, o que a galera tá achando do que o James Gunn tá pensando pra esses heróis. Tem todo esse processo, que vai começar tudo de novo, do zero, é tipo aquela coisa que tá
engatinhando, né? Tá engatinha, né? Tipo aquele bebê não tá nem engatinhando, o bebê só tá sentado no chão ainda, né? E aí você aos poucos vai trazendo as suas produções que precisam ter qualidade desde o primeiro filme, da primeira produção. O Creature Commands já tem que ser bom logo de cara, para as pessoas verem e falar, beleza, esse é o universo de James Gunn, pelo menos o universo nerd, né? Acredito que mais os fãs da DC, mas o universo nerd costuma assistir as animações da DC porque a DC tem essa grife de fazer sempre grandes animações. Então o Creature Commands ele vai chegar e o universo nerd vai assistir essa animação, sabe? Tipo, e aí se for boa as pessoas vão falar, beleza, o universo de James Gunn já tem umas boas ideias, vai ser legal, tal, vai deixar a galera meio instigada, sabe? Então, acredito que tipo tem tudo pra ser incrível agora. Mas finalizando o vídeo aqui, é engraçado você ver isso. Agora é engraçado, né? Mas antes era trágico. Agora é engraçado que já passou, mas era trágico. Então a princípio apareceria o Michael Keaton no filme. Eles não colocaram no filme porque, sei lá, né? Imagina só que se eles iam fazer um filme e falar assim, não, grava 2 cenas aí com o Batman, por um acaso, se a gente precisar usar, a gente usa. É aquilo, né? Mas que bom que o Batman não vai aparecer, ainda bem, porque não faria sentido pra mim. Estaria desgastando a imagem do Batman nos cinemas. E não só isso, estaria mostrando ele num filme que, tipo, não é pra aparecer. Faz só o filme do Aquaman, mano. Começo, meio e fim. Eu torço tanto pro Aquaman morrer nesse filme. Do tipo assim, de ser uma parada que o Shazam Fúria dos Deuses não teve coragem de fazer com o Billy Batson. Faz com o Aquaman agora, qual o problema? Faz com o Aquaman agora, traz o Jason Momoa como lobo depois, esquece tudo isso, vamos seguir em frente. Muitos fãs da DC não viraram a página, e eu acho isso hilário, porque são aquelas pessoas que eu falo que se contentam com pouco. E essas pessoas no futuro, se elas tiverem um grande universo, elas vão ser os fãs mais histéricos do mundo. Tipo assim, nossa, o DCU é uma obra-prima, é um universo, sabe? Essa galera é muito emocionada. É esse tipo de galera, a galera que era emocionada com o que o Snyder fazia. Então você não pode esperar muita coisa dessa galera, e nem do que eles queriam fazer depois, enfim, o que eles pensam do que é o Superman, do que é o Batman, os atores, enfim, no todo. Então, tipo, essa galera, talvez, ela vai demorar um pouco pra se tocar, pra cair a ficha. Eu acredito que isso vai acontecer no lançamento do Superman Legacy. Quando o Superman Legacy lançar, a galera vai se ligar, tipo assim, olha, aquilo ali que eu vivi não existe mais, tá ligado? Sabe essa galera que você tem que dar um beliscão e falar, mano, acorda. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.